O avião pousou. Mas não parou. Um gigante Airbus A320, a 200 km por hora, avançando em direção a um posto de gasolina da Shell. Uma tragédia sem precedentes na história do Brasil estava prestes a começar. O que fez com que este avião acelerasse em vez de parar? A pista do aeroporto de Congonhas estava realmente pronta. O que os pilotos enfrentaram? O voo 3054 da TAM Linhas Aéreas, em uma rota aparentemente comum de Porto Alegre para São Paulo. Mas segundos após o pouso, uma catástrofe inesperada aconteceu. O avião perdeu o controle devido a uma falha crítica no sistema de freios e se arrastou para uma área residencial. Em um momento que ninguém poderia prever, o avião com 199 vidas a bordo colidiu em chamas como o depósito da tão expressiva cena, um quadro de caos, pânico e vidas humanas viradas de cabeça para baixo em um instante. Se você quiser saber os bastidores desta trágica colisão e lançar luz sobre uma das maiores negligências da história da aviação, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Lembre-se, as histórias aqui não são apenas contadas, elas são vividas. O ano era 2007, em pleno inverno brasileiro, naquele frio e sombrio dia 17 de julho, terça-feira. Um voo comum decolava da vibrante e ensolarada cidade de Porto Alegre para a vasta metrópole de São Paulo, o coração pulsante do país. Era o voo 3054 da TAM Linhas Aéreas, um Airbus A320-233, considerado uma maravilha da engenharia moderna, deslizando pelos céus. Era como um navio de esperança flutuando no ar, carregando as vidas, sonhos e esperanças de centenas de pessoas. Quem poderia saber que o porto de destino desse navio seria uma catástrofe? Aquele gigantesco pássaro deslizando pelos céus, na verdade, se transformaria em um caixão carregando suas vítimas, seria o último destino de vidas inocentes. Havia exatamente 181 passageiros e 6 membros da tripulação no avião. Cada um embarcou neste avião com sua própria história, seus próprios sonhos. Alguns estavam cheios de emoção para se reunir com suas famílias, a felicidade de ver seus filhos e cônjuges se refletia em seus rostos. Carregavam fotos de seus entes queridos em seus telefones, imaginavam o momento de voltar para casa, talvez pensando no sabor da feijoada que comeriam na próxima refeição. Alguns haviam concluído um importante negócio e estavam voltando para casa vitoriosos, talvez tivessem um contrato que mudaria seu futuro no bolso. Planos de comemoração em mente. Alguns estavam embriagados de sucesso. Outros estavam à beira de um novo começo, prestes a virar uma página totalmente nova em suas vidas. Talvez um amor, talvez um novo emprego, ou talvez apenas uma curta fuga do barulho da cidade. Eles não sabiam que este voo seria sua última jornada. Eles não sabiam que seus destinos seriam selados em poucos minutos, dentro de um pássaro de ferro impiedoso. Era como se o tempo tivesse parado para eles naquele momento, tudo congelado como um quadro de filme. Os 6 membros da tripulação, incluindo o capitão e o copiloto, estavam agindo com a responsabilidade profissional de completar este voo sem problemas. Capitão Henrique Stefanini de Sacco e copiloto Cleibert Agostinho Lima. Ambos eram pilotos experientes que haviam dedicado muitos anos à aviação, com milhares de horas de voo. O cockpit era como sua segunda casa, o lugar onde respiravam. Eles conheciam todos os procedimentos de cor, estavam preparados para qualquer situação, assim foram treinados. Pousaram centenas de vezes, decolaram centenas de vezes. Essa rotina lhes dava uma sensação de segurança, como se tudo estivesse sob controle. No entanto, o teste que os esperava naquele dia seria muito diferente de tudo que haviam enfrentado até então. Este gigantesco modelo Airbus A320-233 era uma maravilha da engenharia moderna. Seguro, confortável. Pelo menos, era o que se pensava. Mas a palavra pensava muitas vezes é o começo de desastres, abrindo a cortina sobre nossos olhos. Então, onde foram semeadas as sementes desta tragédia? Ninguém percebeu que aqueles seriam os últimos momentos daquele gigantesco pássaro de ferro no céu. Fizemos esta pergunta repetidamente, faremos repetidamente, até que nossas consciências estejam em paz. Porque esta é uma história dolorosa de avisos ignorados, riscos subestimados, negligência sistêmica e arrogância cruel. Este não foi apenas um acidente, mas também uma cadeia de negligências à vista de todos, um assassinato. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Este era um dos aeroportos mais movimentados e frenéticos do Brasil. Milhares de passageiros, centenas de aviões todos os dias. Era como uma cidade separada dentro de uma cidade. No entanto, com essa intensidade vinha uma verdade que assombrava os sonhos de especialistas em aviação e pilotos há anos: as pistas curtas de Congonhas e sua localização densamente urbana. Era um aeroporto cercado por prédios por todos os lados, espremido no meio de um labirinto urbano, como uma gigantesca gaiola de pássaros. Especialmente em tempo chuvoso, a superfície da pista se transformava em uma pista de patinação no gelo, tornando a aderência impossível. Sistemas de drenagem inadequados eram insuficientes para evitar o acúmulo de água, tornando impossível para a aeronave se segurar no solo. Inúmeros avisos, inúmeros relatórios técnicos, vozes preocupadas da comunidade da aviação. Gritos ecoavam nos corredores do aeroporto, nos ouvidos dos burocratas: esta pista é arriscada. Esta pista pode ser mortal. Isso é um suicídio. Mas, infelizmente, como tantas vezes acontece, esses avisos vitais foram ignorados, arquivados, desconsiderados. A ganância por dinheiro suplantou as vidas humanas. Este foi o primeiro e mais perigoso passo da arrogância e da negligência. Deficiências de infraestrutura de longa data, padrões de segurança ignorados. Era como se estivessem convidando um desastre, como uma armadilha esperando suas vítimas. Apenas alguns meses antes do acidente, sérias preocupações foram levantadas sobre o estado da pista. O sindicato dos pilotos, as autoridades da aviação, e até mesmo algumas organizações ambientais. Todos estavam gritando que a pista não era segura, exigindo que as autoridades agissem. Alguns pilotos até relutavam em pousar em Congonhas em tempo chuvoso, sentindo que esta pista poderia se transformar em um pesadelo para eles. Suas vozes interiores os avisavam. No entanto, as pressões comerciais suplantaram essas preocupações vitais. Cada pouso, cada decolagem, significava milhões de dólares. E o fascínio desse dinheiro suplantou a sacralidade da vida humana, cegando consciências. Infelizmente, naquele dia, chovia em Congonhas, como se o céu estivesse chorando. A pista estava molhada, escorregadia. O voo 3054 decolou de Porto Alegre na hora certa. Parecia um começo perfeito. Mas haveria um problema durante o pouso. Um problema que ninguém esperava, mas que, na verdade, era esperado há anos. O destino, naquele dia, mais uma vez sucumbiria à negligência humana. E eis o problema: o reverso de empuxo direito do avião, thrust reverser, estava com defeito. Esta era uma peça crítica que ajudava o avião a desacelerar durante o pouso, como o freio do avião. Essa falha não foi corrigida, e o voo foi permitido daquela forma. Os técnicos de manutenção da TAM Linhas Aéreas haviam preparado um relatório afirmando que essa falha não afetava a segurança do voo, e que as operações poderiam continuar dessa forma. Tecnicamente, isso pode ter sido verdade sob as regras internacionais de aviação, mas para um avião que pousaria em uma pista curta e escorregadia como Congonhas, isso era como uma sentença de morte. Essa decisão foi uma demonstração de arrogância que ignorou vidas humanas, uma decisão suicida. O grito de cada vida inocente flutuando no céu naquele dia estava escondido dentro daquela decisão negligente. Naquele dia, os funcionários da companhia aérea, talvez, pensaram que era um pequeno defeito, talvez fecharam os olhos para reduzir custos. Talvez tenham considerado o custo de um atraso de um dia mais importante do que o custo de vidas humanas. Eles estavam errados, e pagamos o preço de seus erros com centenas de vidas. Essa responsabilidade não poderia ser atribuída apenas aos ombros de um piloto. Essa responsabilidade foi o resultado da indiferença, ganância e falta de consciência em todos os níveis do sistema. Essa vergonha permanecerá como uma mancha indelével em suas consciências. Os momentos em que o avião estava prestes a pousar, a tensão nos rostos dos pilotos, as anomalias no indicador de velocidade e o aumento gradual dos alarmes. Foram nesses momentos que aquele terrível destino foi selado. Quando o avião entrou no espaço aéreo de São Paulo, o capitão de Saco começou os preparativos para o pouso. O silêncio no cockpit era quebrado apenas pelo tic-tac dos controles de rotina. Naquele momento, talvez ele sentisse o peso da responsabilidade sobre seus ombros mais do que nunca. Porque ele sabia que o pouso em Congonhas em solo molhado sempre exigia atenção extra. Esta pista era um desafio que mantinha os pilotos sempre alertas, como um teste.
Mas naquele momento, havia algo que ele não sabia, talvez ninguém soubesse. Um momento de distração, um erro sistêmico, uma cadeia de negligências. Tudo isso, como uma mão invisível, arrastava aquele avião para o fim terrível, colocando-o em um caminho sem volta. Eles estavam se aproximando rapidamente. A aprovação foi recebida da torre de controle. O trem de pouso foi estendido. As asas começaram a tremer. Tudo parecia normal, era como uma ilusão até o último momento. Até aquele momento crítico. O avião tocou a pista. Olhos nos olhos, o capitão e o copiloto liam a preocupação nos rostos um do outro. Talvez uma voz interior dissesse, desta vez, algo vai dar errado, como um sussurro. Normalmente, durante o pouso, ambos os motores são esperados para usar a função de empuxo reverso para desacelerar a aeronave. Este é um mecanismo vital que permite que um pássaro de ferro de toneladas de peso pare com segurança em uma pista curta, como a respiração da aeronave. No entanto, como mencionamos antes, o empuxo reverso do motor direito estava desativado. Isso, por si só, era um risco, uma desvantagem. Mas algo ainda pior aconteceu. As gravações da caixa preta revelaram esses momentos de forma aterrorizante, segundo a segundo, em toda a sua crueza. Quando o avião pousou, o empuxo reverso do motor esquerdo foi ativado. No entanto, o capitão de saco, naqueles segundos críticos, esqueceu de ativar o empuxo reverso do motor direito. Um erro de um segundo custou uma vida inteira. Neste momento crítico, o motor direito ainda estava fornecendo empuxo para frente. Sim, você ouviu direito. Empuxo para frente. Um empuxo que fez o avião acelerar em vez de desacelerar. Era como um campo de batalha no cockpit, onde dois gigantes lutavam. De um lado, o capitão tentando desacelerar o avião. Do outro, o motor direito acelerando o avião sem querer. Esse equilíbrio terrível transformou o avião em um monstro, uma máquina de destruição incontrolável. O avião avançava pela pista saltitando, sem diminuir a velocidade, apesar de todos os esforços dos pilotos, deslizando como um fantasma. O piloto empurrou Mance com todas as suas forças, os dentes cerrados, todos os músculos tensos. Gotas de suor escorriam de suas têmporas, seus olhos estavam injetados de sangue. O copiloto, com os olhos arregalados, olhava para os indicadores, cada número apontando para um fim terrível. O avião teimosamente acelerava em vez de parar, como se uma força invisível o empurrasse para a frente. Cada milissegundo que passava, ele se aproximava um passo do fim terrível. Os alarmes no cockpit tocavam como uma sinfonia da morte, falha do motor. Pressão hidráulica baixa. Excesso de velocidade. Fim da pista. Fim da pista. O capitão de saco e o copiloto Lima tentaram controlar o avião com suas últimas forças. Suas vozes tremiam, seus olhos cheios de medo e desespero. Mas era inútil. O avião havia saído do controle, seu destino estava selado. Lá fora, os controladores de solo esperando na beira da pista observavam com horror a velocidade incontrolável daquela máquina gigantesca. Eles também sabiam que o fim da pista estava muito próximo. Restavam apenas segundos. Em seus olhos havia gritos de não. Pare. Pare agora. Suas mãos no ar, como se pudessem pará-lo. Era como se o tempo, naquele momento, tivesse parado sobre aquela pista. Todos prenderam a respiração. Todos esperavam com horror o que aconteceria. Eles sentiam que um desastre estava por vir, instintivamente. E então, aquele momento arrepiante chegou. O avião não conseguiu parar na pista curta do aeroporto de Congonhas. Incontrolavelmente, a uma velocidade aterrorizante, avançou em direção ao final da pista, como uma bala. Que havia no final da pista? Uma rodovia movimentada, um posto de gasolina que parecia uma bomba relógio prestes a explodir, e bem ao lado, o gigantesco depósito de cargas da tão expressivo avião, como um monstro enlouquecido, estava pronto para destruir tudo o que encontrava pela frente. Era uma força imparável. O tempo parecia ter parado, as respirações suspensas. Os segundos se estendiam como séculos, cada momento era uma tortura. O pânico dentro da cabine atingiu seu auge. Crianças choravam, gritos se elevavam. Mães, pais abraçavam seus filhos, cheirando-os pela última vez. Alguns sussurravam o nome de suas famílias pela última vez, outros faziam uma última oração, buscando refúgio em Deus. Gritos, súplicas, orações. Todos esperavam um milagre, procurando uma última esperança. Mas o milagre não veio.
Parecia uma cena de filme, mas era real. Uma realidade aterrorizante. O avião colidiu com o prédio de cargas da TAM Express, localizado ao lado de um posto de gasolina na rodovia além da pista. Um grande som de explosão. Um som ensurdecedor, que penetrava nos ossos. A explosão foi sentida em toda a cidade, o chão tremeu. Em seguida, as chamas cobriram o céu. Era como se as portas do inferno tivessem se aberto, descendo à terra com toda sua fúria. Era uma cena apocalíptica. Em segundos, um avião inteiro, com centenas de vidas a bordo, desapareceu completamente, virou cinzas. Os gritos cessaram, substituídos por um silêncio aterrorizante. Em seguida, o rugido das chamas subindo como se tivessem saído do inferno. Era como se as almas dos que morreram no avião estivessem gritando dentro daquelas chamas, clamando por justiça. Este terrível acidente não tirou apenas as 187 vidas a bordo do avião, mas também custou a vida de 12 pessoas inocentes no chão. Uma mãe que estava no posto de gasolina naquele momento, um pai voltando para a casa do trabalho, uma criança inocente. Pessoas inocentes que estavam lá por acaso, vivendo suas vidas. Um total de 199 pessoas. Exatamente 199 sonhos, 199 histórias, 199 futuros, naquele dia, naquelas chamas, se desfizeram. Este foi o acidente de avião mais mortal na história do Brasil. Uma facada no coração do país. Essa ferida nunca cicatrizará. Porque isso não foi apenas um acidente, foi um assassinato. Um assassinato de negligência, ganância e arrogância. Um assassinato cruel, impensado e imperdoável. Após o acidente, todo o Brasil foi tomado pela tristeza. O país estava em choque, mergulhado em silêncio. A mesma pergunta nos lábios de todos: por quê? Por que nós? Então, quem foi o responsável por essa terrível tragédia? A investigação durou meses. Promotores, investigadores, especialistas em aviação. Todos trabalharam dia e noite para descobrir a verdade por trás desse terrível evento, coletando todas as evidências. As gravações da caixa preta foram meticulosamente examinadas. Cada detalhe, cada segundo, cada som foi analisado. As últimas palavras dos pilotos, o rugido dos motores, o grito dos alarmes. Tudo foi montado como peças de um quebra-cabeça para traçar a imagem da verdade. E a verdade era dolorosa. Muito dolorosa. A princípio, o foco foi no erro do piloto. O esquecimento do capitão de saco em ativar o reverso de empuxo do motor direito foi, sem dúvida, um grande erro. Um momento de distração, talvez fadiga. Mas foi só isso. Os investigadores estavam sob pressão pública. Todos queriam culpar alguém, procurando um bode expiatório. À medida que a investigação se aprofundava, outros fatores muito mais profundos, que não podiam ser explicados apenas por erro do piloto, vieram à tona. O reversor de empuxo direito da aeronave estava com defeito e não havia sido reparado. Essa condição afetou seriamente o desempenho de pouso da aeronave. Essa negligência foi um fator crítico que tornou o erro do piloto fatal. Isso não foi uma simples negligência, mas uma decisão que atacou diretamente vidas humanas. Aqueles que tomaram essa decisão, aqueles que aprovaram este relatório, são responsáveis pelas chamas e pelos gritos daquele dia. Eles são cúmplices deste assassinato. Além disso, as pistas curtas e os sistemas de drenagem inadequados do aeroporto de Congonhas não podiam ser ignorados. As deficiências de infraestrutura de longa data prepararam o terreno para essa catástrofe, deliberadamente prendendo suas vítimas. Especialistas afirmaram que, se a pista fosse suficientemente longa ou o sistema de drenagem fosse melhor, o acidente poderia ter sido evitado e o avião poderia ter parado com segurança. Mas, infelizmente, poderia ter sido evitado. Mas não foi. Este foi um resultado amargo da ganância por lucro, da indiferença burocrática e de uma mentalidade de gestão arrogante. Essa situação nos mostrou que a vida humana, para alguns, era apenas um item de custo. Isso é inaceitável. Não desrespeitemos a memória das vítimas, levantemos sempre a nossa voz para que a justiça seja feita. A justiça, cedo ou tarde, alcançará essas pessoas negligentes e inescrupulosas. A justiça, mesmo que demore, chega. O acidente do TAM Linhas Aéreas 3054 permanecerá como uma ferida profunda na memória do Brasil. Mas essa ferida também é um lembrete: a segurança nunca deve ser comprometida. A vida humana é mais valiosa do que tudo.
Após essa tragédia, uma grande pressão foi exercida sobre as autoridades de aviação brasileiras e então linhas aéreas. A raiva da sociedade atuou como um catalisador para a mudança, iniciando um despertar. A pista do aeroporto de Congonhas foi finalmente reformada, e os sistemas de drenagem foram aprimorados. O concreto foi revestido com uma tecnologia especial para ajudar na absorção da água, tornando mais seguro. Os protocolos de segurança da aviação foram rigorosamente aplicados. Os processos de manutenção de aeronaves foram detalhados, cada parafuso foi verificado. Cada regulamento, cada melhoria de segurança, foi o grito silencioso daqueles que foram perdidos, que nunca mais aconteça. Esse clamor foi escrito em letras douradas nas páginas da história. Este acidente nos ensinou uma lição: tanto a perfeição técnica quanto os fatores humanos e os valores éticos são importantes. Cada erro é uma lição, cada lição é um grito. Aprendemos de forma dolorosa que a arrogância dos funcionários, a ganância comercial, não podem suplantar a vida humana. Os responsáveis por este acidente, cedo ou tarde, receberão sua punição e a receberão. Porque a justiça está escrita com o sangue dessas vidas inocentes. Não esqueçamos que esta tragédia não foi causada apenas por um erro momentâneo do piloto. Foi o resultado de anos de negligências acumuladas, de uma mentalidade que colocou a segurança da aviação em segundo plano. Por isso, a responsabilidade por este acidente não recai apenas sobre os ombros dos pilotos, mas também, em igual medida, sobre a gestão do aeroporto, os procedimentos de manutenção da companhia aérea e as autoridades da aviação da época. Nunca esqueceremos essa verdade, e não deixaremos que seja esquecida. Que as almas das vítimas inocentes descansem em paz, que seus lugares sejam no céu. Eles são mártires para nós. Mártires que deram suas vidas pela segurança da aviação. É nosso dever honrar sua memória e garantir a segurança das futuras gerações. O acidente do TAM Linhas Aéreas 3054 permanecerá como uma ferida profunda na memória do Brasil. Mas essa ferida também é um lembrete: a segurança nunca deve ser comprometida. A vida humana é mais valiosa do que tudo. Esta história mostra como até o menor detalhe na aviação e na vida pode levar a uma catástrofe gigantesca. Cada erro é uma lição, cada lição é um grito: que nunca mais aconteça. Toda melhoria feita para que tais tragédias não se repitam é o grito silencioso daqueles que foram perdidos. Nunca os esqueceremos. Porque sua memória será um farol para os voos seguros das futuras gerações, iluminando nosso caminho. Com essas histórias, aprendemos com nossos erros do passado e nos esforçamos para tornar o futuro mais seguro. Lembre-se, a verdadeira força é permanecer firmemente apegado aos seus valores, mesmo nos momentos mais difíceis. E o valor que damos à vida humana. Espero que nunca mais tenhamos que passar por tanta dor.